aí, quem fala aqui é o Renan e você está no Megascópio e hoje vamos conversar um pouco sobre Gwent, mas calma aí, não é o The Witcher Card Game. Aqui nós vamos falar um pouco mais sobre as origens do Gwent mesmo. Só lembrando que anteriormente eu já trouxe aqui no canal um vídeo comentando sobre o projeto Golden Necker e algumas informações que já temos sobre ele. Esse que vai ser um jogo que é um novo jogo de The Witcher, mas vai trazer um pouco de Gwent, um pouco de Throne Break, coisas novas. Eu vou deixar o link no card aqui e na descrição para vocês também conferirem e ficarem atualizados por dentro do novo conteúdo da CD Projekt Red. Mas voltando à temática do vídeo, o objetivo aqui é a gente comentar sobre a origem do Gwent The Witcher Card Game. Esse jogo que ficou bastante famoso em The Witcher 3, só que ele já é presente nos livros. E toda a sua estrutura que nós vemos ali no jogo, na versão do minigame de The Witcher 3, que encantou tanta gente, veio de outros jogos. Então a gente vai comentar sobre isso e trazer aí elementos, referências e mecânicas de cada inspiração que compõem esse minigame tão divertido que deu origem a um jogo standalone e até a uma nova franquia dentro da linha de histórias de The Witcher. Antes de qualquer coisa, é muito interessante a gente falar que o Gwent ele não é uma ideia que surgiu em The Witcher 3, né? Ele já é presente nos livros, só que nos livros ele é mostrado de uma outra forma. Basicamente, ele é descrito como um jogo de cartas relacionado à cultura dos anões. Só que aqui a gente entra num campo bastante sem regras, porque nós não tínhamos ilustrações, nada. Nós tínhamos literalmente jogos de cartas, de baralho, como nós conhecemos. Uma espécie, abre aspas aí, de truco, por assim dizer, e que era ganho basicamente no grito. Nós temos uma passagem no livro que conta isso, é bastante engraçado. E felizmente eles não adaptaram isso de uma forma literal para o jogo, porque ia ficar uma coisa bastante bizarra, né? Então toda essa adaptação que foi feita para The Witcher 3 pegou o conceito que já existe de Gwent no universo de The Witcher e transformou colocando novas regras em cima daquilo. Mas aí a gente pode se questionar, mas quais regras são essas? Ou da onde eles tiraram? Eles criaram tudo do zero? E a resposta é não, porque os desenvolvedores eles disseram em um evento chamado PAX no ano de 2016 que eles já eram bastante fãs de board games e card games, então eles usaram diversas referências de jogos existentes para compor o que foi chamado de Gwent dentro de The Witcher 3. Então isso não é uma cópia, porque tudo que existe basicamente acaba se derivando de outra coisa. Então aqui nós temos um jogo que é uma declaração e uma homenagem a muitos outros jogos de gêneros diferentes, e que quando a gente pega elementos isolados, acaba compondo um jogo novo de uma forma bastante interessante. E nesse evento que eu falei que eles comentaram sobre a origem e da onde vieram as ideias, né, na PAX, ali eles estavam comentando sobre o card game especificamente. Então eles comentaram quais eram as intenções deles, que eram trazer uma coisa bastante divertida, e a mistura desses elementos era de trazer, que nem eu falei, o que era uma inspiração para a equipe. Então ficou uma coisa bastante interessante, original, porque quando a gente entrar nos board games que a gente vai entrar aqui, a gente vai ver que tem aprimoramentos de alguns e elementos de outros que são bastante importantes e que não são extremamente óbvios assim da gente pensar relacionado aos board games e card games que inspiraram o Gwent. E foram eles o card game Netrunner, o Condottieri e também um jogo chamado Neuroshima Rex 3.0. Tudo isso que eu estou falando, claro, foram referências tiradas da própria fala dos desenvolvedores. E eu fui atrás de cada um desses jogos para comentar um pouco aqui para vocês. Inclusive eu tenho aqui em mãos, né, uma versãozinha aí de Condottieri. Eu vou mostrar um pouco mais também quando eu for falar especificamente dele. Bom, começando aqui por qual parte seria referente a esses board games que trouxeram mecânicas para o Gwent. Começando com um que não tem muito a ver, quando a gente pega de forma isolada, com o que a gente vê no Gwent ali em The Witcher 3. O Neuroshima Rex ele é um board game que acaba não envolvendo muito a questão de cartas, mas sim a questão de posicionamento de peças.
Então nós temos um tabuleiro e a gente vai cumprindo determinadas ações e preenchendo o campo e formando pontos. Beleza. Bastante comum para diversos board games. Só que aí a gente consegue extrair da questão do Neuroshima um aspecto que é muito importante para o Gwent dentro de The Witcher 3 já, que é a questão do posicionamento das unidades em fileira. Então nós não temos uma questão de tal carta vai jogar pareado com essa do lado daquela, mas nós temos que determinadas cartas só podem ser colocadas em uma fileira a longa distância, ou em uma fileira, ou na fileira do meio, ou na fileira mais corpo a corpo ali, né? Agora, atualmente no Gwent foi reduzida uma fileira por questões mecânicas e de desenvolvimento individual do card game, mas esse aspecto do posicionamento está presente até hoje no jogo. Seguindo aí, nós vamos para o card game Netrunner. O card game Netrunner, eu não acho ele tão fácil de ser encontrado aqui no Brasil. Ele não é um card game novo, só que ele funciona basicamente como um CCG, né? Um Collect Card Game, não é um Trading Card Game. Nós temos ali o jogo básico, algumas expansões, e a contribuição dele para o Gwent é basicamente a construção de decks. Como eu falei, nós temos ali um jogo básico, e a sua característica CCG, né, que é de Collector Card Game, é que existem expansões que podem ser compradas, e aí você vai enriquecendo a sua coleção, montando o seu deck que você quer. E ele joga num contexto muito interessante que também foi aproveitado pela CD, né, que é o contexto do universo de Cyberpunk. Então, basicamente, em Netrunner, nós temos o quê? Um Netrunner e um hacker ali que estão trabalhando para um contrapor o outro em uma questão de invasão. Então, o hacker vai tentar afetar e marcar pontos com esses hackeamentos que ele vai fazendo, enquanto que, em contrapartida, o outro jogador que representa o defensor acaba tendo que impedir e também marcar ponto perante as ações frustradas dos hackers. É um jogo que tem uma temática que é bastante popular, né? Que nem eu falei, até a própria CD utilizou ela para Cyberpunk 2077. É bastante interessante e, como eu já falei, é bastante difícil encontrar ele. Então quem tiver, fique com o jogo, ele aparenta ser bastante divertido. As suas regras acaba sendo um tanto quanto complexas para serem jogadas, assim como Neuroshima também. Ele não é um jogo muito simples de ser jogado. E a gente pode ver que no Gwent a questão da simplicidade é uma questão fundamental, porque em The Witcher 3 o que chama a atenção de muita gente é você ter a possibilidade das cartas, efeitos bastante sintéticos, pontuais, e que conseguem atrair jogadores que não jogariam um Magic, por exemplo, devido à complexidade que o Magic apresenta, ou que não vão jogar o Gwent no estado atual que ele está, né, no Standalone, também pela complexidade, palavras-chave e a evolução que o jogo dá naturalmente. Então, assim, são características que a gente pode ver dos jogos até então ditos agora, que enriquecem o posicionamento de unidades e também a construção de baralhos. Agora sim, nós chegamos no Condottieri. Ele é bastante interessante porque ele une a questão de cartas, pontuação e tabuleiro. Basicamente, como o jogo funciona? Nós temos um deck numerado com cartas próximas a de baralhos. E esse deck, as cartas têm imagens que lembram bastante algumas cartas do Gwent, como por exemplo a isca, a carta de um espião, que também tem uma arte que parece ser uma homenagem no Gwent, no Standalone inclusive. E ele é o que eu acho que dá a característica simplicidade para o Gwent. Porque, que nem eu falei, nós temos um baralho. Esse baralho ele é utilizado por todos os jogadores da mesa. E nesse tabuleiro nós temos diversas regiões num esquema de War. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que posicionar nosso peão em uma região e então guerrear por ela. E essa guerra se dá no contexto do uso das cartas. E esse uso das cartas, ele joga no sentido de você acumular pontuação, só que ali é uma pontuação bastante simplificada, que não vai envolver questão de posicionamento. Nós simplesmente vamos jogando as unidades. Inclusive já existe uma diferenciação aqui que está presente no Gwent in The Witcher 3, que é qual? Em Gwent The Witcher 3, se vocês repararem, existem cartas que não são
afetadas pelo clima, enquanto outras, quando são afetadas pelo clima, vão para a base 1. Aqui acontece a mesma coisa, nós temos cartas que não são afetadas pelo clima, que são as cartas de herói, enquanto as demais cartas são afetadas e acabam tendo a sua força base reduzida. Então, nesse ponto, nós temos em Condottieri uma adição ao Gwent que vem no sentido de simplicidade de regras e mecânica de cartas, com a possibilidade de montar decks do Netrunner, que você vai ganhando cartas consecutivas, funcionando como expansõezinhas, e a questão do posicionamento do Neuroshima Rex. O que a gente tem é o Gwent The Witcher 3, que junta essas três referências que nem eu falei e cria um novo jogo bastante original, que acabou dando origem aí ao que nós vemos hoje em Gwent The Witcher Card Game versão standalone, consequentemente Throne Break The Witcher Tales e também o futuro projeto Golden Necker. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido e que tenha sido bastante curioso para vocês também, porque eu já tinha escutado falar dos desenvolvedores em entrevistas no passado que o Condottieri tinha sido uma base de inspiração, só que pesquisando mais a fundo nós encontramos mais elementos que trazem uma questão ainda mais profunda ao Gwent, né? Colocando várias referências e que podem explicar as suas diversas mecânicas. E é bem interessante quando a gente pega para ver como cada elemento é aproveitado para juntar de forma simples e consistente os melhores aspectos desse card game, sem deixar se pegar, por exemplo, de trazer uma dificuldade mais elevada e tornar o Gwent, como a gente vê, um card game em The Witcher 3 extremamente acessível, a ponto que eu falei de muita gente que não gosta jogar pelo Gwent de The Witcher 3. Então, essa característica de construção de um novo público mostra como que essa combinação deu bastante certo. Estendendo um pouco o meu comentário para a situação do Gwent Standalone, eu acredito que esses elementos foram mantidos, a simplicidade também foi mantida. Só que o jogo standalone, por ter um viés mais competitivo e que pode estar voltando aí para o single player com o lançamento do projeto Golden Necker e tal, eu acho que a gente pode ver essas características. A questão aí é, muitos jogadores que vieram do Gwent The Witcher 3 não se encontraram na versão standalone justamente pelo aspecto de você enfrentar outro jogador. Então assim, existe uma diferença considerável em relação à estratégia, montagem de baralho sim, as mudanças visuais foram outras, mas se você não gosta do Gwent Standalone, nada impede de você continuar jogando Gwent The Witcher 3. Existem alterações que você pode aplicar no seu The Witcher 3 de PC aí, que enriquecem também ali o seu Gwent dentro do jogo como minigame. E quem curte o aspecto mais competitivo, jogue o Gwent que vocês não vão se arrepender, o jogo é extremamente divertido. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Na descrição vocês encontram referências ao que eu disse aqui no vídeo, sobre a origem do jogo, outros vídeos em que eu trato sobre Gwent aqui no Mega também, e claro, o link para a nossa campanha no Padrim para quem quiser nos apoiar. Já deixando aqui um grande abraço e agradecimento a todos que já apoiam o Mega. E nos comentários fala aí o que você acha de Gwent The Witcher 3, se você sabia dessas coisas que eu falei aqui no vídeo, e se você joga o Gwent Standalone também. Lembrando que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima!